continua aqui falando na parte de controle de dor. É, aqui tinha dois tópicos que eu acho que eram importantes para a gente conversar, mas eu acho que não no ambiente ambulatorial, que o primeiro era para falar sobre analgesia no, no peri-transoperatório, mais quase transoperatório do que perioperatório. Então eu vou abordar esse assunto, eu vou falar um pouquinho dos bloqueios regionais que estão faltando ainda da peridural e da RAC. Vou abordar o controle peridural, o controle perioperatório do controle de dor, mas ele vai estar muito vinculado a praticamente a aula de dor aguda. Eles vão estar muito correlacionados, porque é o trauma do tratamento, é o tratamento de dor aguda no trauma. Né? A cirurgia, ela é um trauma, então, assim, eles vão estar muito correlacionados. Então, para a gente não fazer a repetição em cima de repetição, eu vou falar dos bloqueios, e aí eu já vou entrar no controle do trauma, mas eu vou estar abordando também o transoperatório, pré, trans e pós-operatório. Eu queria ver só, assim, eu consigo compartilhar com vocês? Deixa eu ver se funciona uma ferramenta que meu filho me ensinou a usar aqui ontem. Queria ver se dá para a gente trabalhar. Porque eu estava me queixando que eu gosto de escrever quando eu estou fazendo as coisas. E aí ele falou, não, mas você pode escrever. Aí ele comprou um negócio aqui, uma caneta para eu escrever e falou que dava para eu. Deixa eu ver aqui. Na tela, iniciar a transmissão. Beleza. Aparece aí para vocês direitinho? Uma tela em Está branco? compartilhando a sua tela. Isso, uma tela em branco com Agora acho que uma. vai entrar a ferramenta. Entrou. Entrou? Ah, beleza. Deixa eu ver se vai dar. Ah, então tá bom. Que aí eu posso escrever. Deixa eu ver se vai funcionar o escrever. Deixa eu descobrir como que faz o troço, né? Opa, peraí que eu sei. Aqui não é. Aqui não. Vamos tentar escrever aqui. Até que funciona, né? Onde que você escreve? No tablet. Ah, beleza, tá aparecendo, dor aguda. Então tá bom. Então aí eu vou colocando os pontos aqui e vou corrigindo. Tá. Então, beleza. Eu vou concentrar tudo na nossa discussão de dor aguda. Por quê? Porque mesmo os bloqueios regionais, eles estão muito vinculados a procedimentos cirúrgicos. Então, como a gente está falando de peridural, ou quando a gente está falando de hack, é, a gente usa sim a peridural quando a gente vai passar o catéter peridural para dores crônicas, pacientes terminais, pacientes que a gente não enxerga hoje um caminho ou que vão precisar de muito tempo ainda de analgesia, mas aí eu estou pensando numa dor crônica, mas eles são pacientes, é uma restrição, é um ponto muito restrito do uso da peridural ou da RAC. A gente usa muito pouco a RAC dentro da nossa rotina, não que não possa ser usado, né? A gente assiste muito mais a hack sendo utilizado na medicina humana, mas a peridural, sim, é um bloqueio que a gente, na rotina anestésica, é um bloqueio muito comum, um bloqueio que eu particularmente gosto bastante. A gente pode, inclusive, estar usando esse bloqueio não só para o procedimento cirúrgico, eu posso usar, sim, esse bloqueio peridural
inclusive para controle de dor, de doença, de processos que não sejam só cirúrgicos, por exemplo, paciente com muita dor abdominal, mas a gente tem que tomar algumas cautelas. Eu posso, inclusive, fazer uma peridural mais alta, que é a peridural que a gente acaba fazendo em região lombar, que vai pegar bem a condição ali estrutural vai pegar bem aquela região de abdominal e a gente consegue ter excelentes resultados. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados com a peridural. Por quê? Porque ela é chamada de bloqueio local ou bloqueio periférico, ela causa dois tipos de bloqueios. Isso a gente precisa entender, né? O motor e o sensitivo. Então, o paciente também para de mover os membros, a peridural, eles param de mover os membros posteriores e não, obviamente não vão ter nenhum desconforto. Então são ótimos para procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Mas a gente pode pensar sim em utilizar a peridural para ter um controle de dor abdominal, principalmente se a gente pensar hoje no uso da peridural em região lombar, né? Normalmente quem vai acabar fazendo isso são os anestesistas, né? É difícil você pegar um intensivista, a não ser que ele seja anestesista também, né? Que tenha a mão ou que queira se expor para fazer um procedimento de bloqueio regional peridural. Por quê? Porque assim, a gente precisa ter algumas preocupações. A primeira preocupação que a gente tem que ter nesses pacientes é que esses pacientes eles não podem ter um quadro séptico instalado ou uma suspeita de quadro séptico. Por quê? Como a gente está muito próximo de região medular, a gente pode causar uma meningite bacteriana nesse paciente de uma forma que essa doença secundária ou essa complicação secundária seja muito pior do que a doença primária desse paciente. Então, talvez a doença primária desse paciente que não leve ele, por exemplo, ou não tenha alto risco de mortalidade, né? Mas você tem ali instalado algum processo bacteriano, uma suspeita de um processo bacteriano, e às vezes são coisas simples, pessoal. A gente não está falando aqui de pacientes que estão com comprometimento abdominal, líquido abdominal, com evidência de diminuição de glicose no líquido abdominal, com aumento de lactato, né? A gente não está enxergando um paciente que tem um processo clássico de evolução para choque séptico. Às vezes a gente está falando do paciente que tenha uma infecção urinária, tá? Então, estou falando do paciente que parou de se locomover, fez uma infecção urinária, aí eu vou para a peridural, esse paciente tem, de uma forma, uma bacteremia circulante, e eu levo esse paciente para uma evolução de uma meningite bacteriana, e isso pode acontecer, é um sério risco que a gente tem que se precaver, por isso que muitas vezes a gente já olha para a peridural como um procedimento que eu tenho que parar, sentar, conversar com a equipe direitinho, conversar com o tutor, porque eu posso trazer algumas complicações que que não são fáceis depois de correção, ou muitas vezes a gente não consegue fazer a correção. Então, por exemplo, peguei aqui um caso clássico, que é o processo de bacteremia, mas a gente tem que pensar que pacientes que têm oscilação hemodinâmica, e aí, olha só, como começa a restringir um pouco os pacientes que possam ali passar ou ter benefícios pelo uso do bloqueio regional peridural. Né? Pacientes que têm oscilações hemodinâmicas, sejam elas por frequência cardíaca, por força de contração de bomba cardíaca, por vasodilatação, por hipotensão, mesmo que não seja uma hipotensão que seja permanente, né, que seja oscilatória, são pacientes que a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque a peridural, por mais que seja um bloqueio regional, pode ter um efeito sistêmico, pode fazer sim um bloqueio simpático que leva esse paciente à diminuição de frequência cardíaca e também hipotensão. Então, pacientes que não tenham uma estabilidade
são pacientes que o bloqueio regional são contra, os bloqueios regionais, peridural ou RAC, são contraindicados. Então, na primeira parte assim da nossa discussão, a gente pode estar utilizando hoje os bloqueios regionais? Podemos. Temos diversos bloqueios regionais, né? Alguns com menor risco, outros com maiores, outros que tiram mais dor, outros que tiram menos ou que bloqueiam mais, né, esses efeitos dolorosos, mas com certeza a peridural é um excelente recurso que a gente pode estar utilizando, mas a gente tem que escolher muito bem o paciente. Por quê? Porque ele pode sim trazer complicações maiores do que a gente está enxergando. Então, beleza, então tá super ok, eu acho que a gente entende que a peridural é uma coisa boa, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Beleza, deixa eu olhar para a carinha de vocês, ver se está tudo bem. Que ali eu só vejo a tela. É só se eu parar de compartilhar, será? Deixa eu ver se eu acho vocês em algum outro lugar. É, só se eu parar de compartilhar. Tá tudo bem? Vão falando comigo, tá? Se estiver indo tudo bem, ou qualquer coisa eu compartilho daqui a pouco de novo, quando eu for escrever de verdade. Tá tudo certinho, agora eu tô vendo vocês, né? Beleza. Então tá bom. Todo mundo aqui já viu fazer peridural? Tá? Tem 50% aqui, eu acho. Ou não, 60, 70%. Tá. Então, por assim, ó, uma coisa importante da peridural, qual é? Né? Então, quando o anestesista, normalmente, né, que é o, o responsável por fazer a peridural, quando ele pede para ser dentro do centro cirúrgico, com pano de campo, com agulha adequada e tudo mais, não é porque ele é chato. É porque qualquer bobeirinha que a gente pode ali estar ocasionando, a gente pode gerar um malefício para aquele paciente importante, tá bom? Então, importante trabalhar dessa maneira. Dá para fazer em ambiente de terapia intensiva do paciente que não tem condição de ser deslocado? Dá, mas da mesma maneira, pano de campo, luva estéreo, tudo certinho, tá? Então a gente tem que ter essa responsabilidade com o nosso paciente, porque eu não posso levar para esse paciente um controle de dor, mas que o preço que ele vai pagar lá na frente seja uma meningite bacteriana que eu não vou conseguir reverter. Fechou? Então, maravilha. E aí, é, eu vou pegar a linha de discussão da Sandrinha, tá? De controle de dor aguda, como ela seguiu a aula dela, para a gente bater um papo, é, até porque eu super concordo com a linha dela e ela aborda pontos que eu normalmente converso muito aqui com a equipe de rotina e fora também em aulas e tudo mais, eu acabo falando bastante sobre isso, que é justamente a gente identificar o paciente que a gente vai estar trabalhando para fazer o controle de dor. Então, aqui entendo o trauma como sendo trauma por queda, mordedura, por atropelamento, por um acidente balístico ou não um acidente, né? Às vezes acontece de propósito, por arma de fogo, ou por um procedimento cirúrgico. É um trauma também. Então eu vou colocar todo mundo dentro do mesmo balaio para a gente não ficar repetindo aulas, tá bom? Mas se vocês quiserem isolar o assunto, levanta a mão e já me fala. Não, me fala um pouco de pacientes que eu preciso fazer de controle de dor, que, por exemplo, é agudo e não é um trauma. Por exemplo, vou dar um exemplo simples: pancreatite. Pancreatite é uma dor aguda, abdominal, importante, que não tem um trauma envolvido. Às vezes até tem. O trauma inicial faz a hipoperfusão, leva a hipoperfusão pancreática, e esse cara evolui com a pancreatite dentro do ambiente de hospitalização. Que também pode acontecer com pacientes que não tenham trauma, ou podem estar dentro de um trauma no pós-operatório. Pacientes com pós-operatório, principalmente pacientes que perdem muito, que evoluem com perda,
com alterações hipovolêmicas importantes, esses pacientes eles acabam correndo com alterações de hipoperfusão, não só a hipoperfusão, pessoal, aqui colocando o lado de diminuição de fluxo de sangue, mas a hipoperfusão muitas vezes vinculada à queda de hemoglobina desse paciente que perdeu muito sangue em transoperatório. E essa hipoperfusão, né, e aqui a gente coloca tudo, às vezes o pulmão dele está ótimo, né? Mas às vezes, vamos colocar aqui ó, o pior cenário. Pior cenário, tem um pulmão inflamado por um infiltrado eosinofílico ou neutrofílico, e esse paciente tem um déficit de absorção de oxigênio. Além disso, é um paciente que perdeu muito sangue em transoperatório por conta de um trauma e uma fratura hepática ou esplênica, né? E que eu tô com dificuldade de fazer essa reposição de sangue de forma volumétrica, de forma adequada, e que além disso tudo, então eu perdi hemoglobina, então, ou seja, transporte, perdi o fluxo, que é o volume total, e perdi a capacidade de absorver oxigênio. Né? Tudo isso vai impactar. Né? Um órgão que sofre muito com impacto, é óbvio que a gente tem órgãos que são chamados de órgãos alvo, que são os órgãos mais importantes, sistema nervoso central, coração, pulmão, mas um órgão que é muito importante é o trato gastrointestinal, né? Ele entra em uma forma secundária, mas ele sofre muito com isso. Então ele diminui a motilidade, ele diminui o trofismo celular, que é a reposição de células novas, ele transloca, né? Então ele sofre muito com isso. E uma das complicações que a gente acaba tendo é justamente uma hiperperfusão pancreática, e esses pacientes evoluem para pancreatite, muita dor abdominal, e eu preciso fazer com um controle agudo dessa dor, que ela é causada por uma doença secundária, mas que iniciou lá do trauma. Então, o trauma, ele é realmente uma dor de cabeça que ninguém. Quem gosta de emergência é muito legal, assim, no sentido de estudar a fisiopatologia do trauma, como que a gente pode hoje tratar o trauma da melhor forma possível, melhorando as condições neurológicas, melhorando hoje todo o perfil de triagem de pacientes críticos, que inclui Kick-Sulfa, que inclui o ATT, que inclui hoje mensurações de dedímero. A gente tem muito recurso hoje para trabalhar, coisa que a gente não tinha no passado, né? FAST, né? O FAST torácico, o FAST abdominal, isso tudo nos traz muito alguns caminhos, né, e variáveis que a gente pode estar trabalhando na nossa rotina que acaba nos trazendo benefícios de resultado. Então, antes o que era uma coisa meio que aleatória, a gente fazia o que dava para fazer, era muito medicina de guerra. Não, hoje a gente consegue encaixar isso com exames precoces, que são exames de marcadores, de biomarcadores precoces, que são excelentes, que nos guiam de prognóstico. A gente consegue acessar esse paciente por diversos exames não invasivos, como o ultrassom, tudo isso nos guia muito bem. Mas o que que ela coloca hoje para o controle da dor? Ela inicia e ela faz praticamente toda a primeira parte do controle da dor aguda no trauma em você conhecer o paciente. E faz todo sentido isso para mim. Porque senão vocês vão dar morfina ou metadona ou uma base de opioide para todo mundo e vão controlar a dor de uma forma inespecífica, que vai ser completamente uma receita de bolo que vai funcionar ali para um cara que é mais estável, né, para um paciente que não tem tantas particularidades de instabilidade, e para aquele paciente que tenha uma ou duas particularidades de instabilidade, você vai perdê-lo, né? E isso é muito importante hoje para que você consiga fazer a melhor utilização. E aí, quando a gente está falando de controle de dor, nesses pacientes, que são pacientes, principalmente os politraumatizados, não é arrancar dando uma paulada de opioide. Não, às vezes o opioide ele vai ser até um opioide com uma potência menor, talvez um tramadol,
talvez até uma dolantina no sentido de, a dolantina é a meperidina, tá? Ou é cloridato de petidina, ou meperidina, ou dolantina, que é o nome comercial. Ou mesmo uma dolantina para causar um grau de sedação, para você conseguir manejar esses pacientes. Funciona muito bem para aquele paciente que você está meio assustado. Ela deu um exemplo de pacientes que chegam obstruído, gato obstruído, que você precisa tirar um pouco de dor, mas para você fazer a punção de vesícula urinária, né? E tirar, pelo menos, fazer aquela cistocentese para aquele paciente começar a estabilizar a hipercalemia para eu poder trabalhar aquele paciente. Né? Se você der uma bomba nele de opioide, metadona, morfina e tudo mais, talvez você complique esse paciente, que já pode estar bradicárdico por conta da relação de hipercalemia. Pacientes acima de 6 de potássio, eles vão ter a tendência a estar bradicárdicos. Né? A hipercalemia leva a bradicardia, e, consequentemente, nesses pacientes, dependendo do grau de evolução que esse paciente tem, ele não sustenta nem mais temperatura. E falando em gatos, nesse sentido, a gente está falando de pacientes que vão evoluir para a hipotensão, pacientes que não sustentam mais temperatura, desligam o simpático, fazem vasodilatação. Então, ele vira uma bomba relógio. Só que, assim, se você muitas vezes vai mexer nesse animal, ele ainda é muito reativo e ele tem dor, né? Dor, quando não controlada, ele é um fator de estresse, ele é um fator de prejuízo de evolução do paciente. Então, eu tenho que conseguir fazer esse controle, né? Às vezes, o que que eu vou ter que utilizar? Talvez opioides que não tenham tanta eficiência em receptores miopioides ou que não tenha tanta potência nesses receptores, mas eu associando eles a outros fatores, a outros coadjuvantes ali, eu vou conseguir equilibrar a dor desse paciente, vou conseguir fazer uma citocentese, por exemplo, para eu conseguir melhorar a condição clínica desse paciente, dar um pouco mais de fluido, sustentar a temperatura, melhorar a pressão arterial, melhorar a condição desse paciente de frequência cardíaca, para ir pensar em um procedimento mais aprofundado, né? Seja ele uma anestesia geral, seja uma sedação mais profunda, para poder manejar esse paciente, ou seja por uma sondagem uretral, ou seja, por um procedimento cirúrgico nesse paciente, para eu conseguir encaixar essa para eu conseguir encaixar esse procedimento secundário. E isso é muito importante. A gente utiliza muito mal a relação de coisas que são muito simples e muito conhecidas já. O Kixolfo é uma coisa muito bacana, que é associada à proteína C reativa, associada a lactato, e a hemogás hoje, que praticamente sai todo mundo junto, já no mesmo, na mesma fitinha, né? Se você faz um Kixolfo e sobe uma hemogaso e pede uma proteína C ali rápida, você tem muita informação rápido. O que é o Kixolfa, né? A avaliação de alteração mental, respiratória e hemodinâmica. O que se avalia? É macroscópico. Você olha lá pro cara e fala assim, ó, cara, esse cara tá com rebaixamento de nível de consciência? Tá. Pontuou um. Pô, esse cara tem ataque pneico? Tá. Ah, mas eu acho que ele tá, não importa. Ele tá ataque pneico? Tá. Bom, beleza. Ele tá hipotenso? Tá. Então, beleza. Você tem que pontuar 2 de 3. Pontuei 2 de 3. O que Solfa nos fala? Né? Ele fala sobre disfunção orgânica. Né? O SOFA é um score construído para falar sobre disfunção orgânica. É um kit de triagem que ele é feito por exame físico, é o kit SOFA, mas o SOFA completo tem os exames complementares. Ele foi feito pela comunidade europeia inicialmente, depois se transformou isso, ele foi agregado a ser colocado dentro do fator do score de avaliação de pacientes sépticos na medicina, né, para avaliar o nível de comprometimento de disfunção orgânica, e depois isso se amplificou, foi para o trauma e hoje se atua em pacientes graves usando o Kixolf. Então ele não é específico da sepse, mas ele iniciou a sua atuação dentro da sepse. E dentro desse critério você avalia três: estado mental, alteração respiratória e hemodinâmica, que parece uma coisa simples, né? Aqui que a gente falou dos órgãos-alvos, lembra?
né? Sistema nervoso central, coração, pulmão, né? O que que eu estou avaliando, olhando ele no geral? Eu estou avaliando sistema nervoso central, estou avaliando coração, estou avaliando pulmão, né? Então, assim, a gente já entende que o Kicksolfa, ele é um fator importante para nós e ele vai trazer benefícios. Quando eu associo isso a outros exames, então vamos pegar a hemogasometria. Aí eu associei isso a uma hemogasometria venosa, não estou falando nem de arterial, tá? Em outro momento a gente pode abordar, inclusive, a parte arterial desse processo, mas assim, falando da nossa rotina, o que vocês vão ter acesso, o que vocês vão conseguir de forma rápida e fácil é um sangue venoso, tá? Esses pacientes, principalmente politraumatizados, cuidado de coleta de sangue venoso de jugular. Você pode aumentar a pressão intracraniana só fazendo um garrote desse paciente. Então, tenta buscar alguma coisa mais periférica para esse exame inicial, até você conseguir ter uma estrutura. Então, uma estrutura de avaliação mais abrangente. Então, o que que a gente vai fazer? Né? Eu consigo fazer hoje uma avaliação desse paciente para entender o quanto que eu vou ter que ter de comprometimento com esse paciente e o quanto que eu posso hoje explorar o recurso do uso de analgésicos e de estratégias para conseguir é, acessar esse paciente. Então, eu peguei um paciente politraumatizado, hipotenso, que eu estou com um corte na musculatura, que eu tenho que suturar. E eu tenho que fazer isso rápido, eu vou fazer um bloqueio regional, eu vou fazer um bloqueio local, vou fazer o uso de anestésico local. Posso até usar um opioidezinho, o paciente sustentando um pouco a pressão depois que eu fiz uma ressuscitação volêmica, mas a minha estrutura é outra. Eu não vou fazer nada injetável IV de uma vez, eu não vou tentar pegar um propofolzinho, é só um propofolzinho, né? Esse propofolzinho, pessoal, que a gente tanto acostumou a utilizar dentro da nossa rotina, que muito, se você pegar uma geração um pouco mais antiga, não a nossa não, eu sou mais antigo. Não a geração mais nova de vocês, que é só um propofolzinho, se pegar uma geração um pouquinho mais antiga, a gente tinha medo de usar o propofol. Não era assim, não vou usar um propofol. Dá depressão respiratória, ele é um hipnótico de curta duração, então tem que tomar cuidado como que vocês vão utilizar. Vou fazer um propofolzinho para fazer uma sutura, vou fazer um propofolzinho para fazer uma sondagem. Não é isso. Se pegar um paciente hipercalêmico, você vai se complicar. Esse paciente pode fazer uma parada cardiorrespiratória na sua mão. Se você pegar um paciente que está oscilando a hemodinâmica com um corte profundo em musculatura, pós-atropelamento, é um paciente que você pode comprometer a a hemodinâmica também e ter que entubar esse paciente aos 45 do segundo tempo com um paciente, por exemplo, com uma alteração de contusão pulmonar, com comprometimento de efusão, por exemplo, né? A gente pode ter complicações vinculadas ao uso indevido de hipnóticos ou de opioides. Eu sei que fentanil não é uma coisa que vocês vão usar de uma forma rotineira, porque realmente vai trazer traz um certo pé atrás de uso, né? O fentanil é um opioide de grande potência, né? A gente está falando de 70, 100 vezes mais forte que a morfina, né? Então, a gente se preocupa em utilizar ele de forma contínua, de infusão contínua, porque ele é um opioide de uso contínuo, mas muitas vezes esse paciente sai do seu do transoperatório para o seu pós-operatório em infusão. E a recomendação é ele manter. Então, a gente vai ter que manejar muitas vezes o uso, por exemplo, de infusões de opioides de grande potência, por exemplo, fentanil ou remifentanil, quando a gente está falando de pacientes, por exemplo, que vão fazer procedimentos muito extensos abdominais, que tem um envolvimento em trato gastrointestinal ou hepático, que você queira melhorar a relação de perfusão mesentérica desse paciente. Ele também tem praticamente a mesma potência que o fentanil, né? E eu vou ter que guiar esse paciente. Então, se ele começar a oscilar a hemodinâmica no pós-operatório imediato, ou se o anestesista já pediu para eu introduzir
esse controle de dor no meu pré-operatório, eu vou ter que ter essa relação de entender qual que é o impacto que isso está me causando. Então, se eu tenho um paciente hoje, todo mundo usa escala de Glasgow modificada dentro da rotina? Sim, então, pô, se eu tenho hoje uma pontuação de escala de Glasgow baixa, todo paciente que tem interferência em sistema nervoso central, todo medicamento que tem interferência em sistema nervoso central, encefálico, eu tenho que pontuar até onde ele tem, onde ele vai me trazer validade. Se eu já vou entubar esse paciente, ele já vai para ventilação controlada, tudo bem. A sua hemodinâmica sustenta, tem importância, então vamos embora. Mas se você não vai fazer isso, você tem que tomar cuidado. Pacientes epiléticos ou que tiveram convulsões no pós-operatório, ou que tiveram convulsões pós-exames de tomografia, que fizeram contraste e que subiu. Quem tem tomo na unidade sabe o que eu estou falando. O paciente chegado de pós-operatório, contraste sobe, esse paciente tem convulsões e a gente tem que controlar essas convulsões. Então, para quem está nessa rotina, sabe que muitas vezes esses pacientes eles vão ter que receber infusões de benzodiazepínicos, infusões de propofol, infusão de fentanil. Essas infusões elas têm que estar muito bem medidas. Para eu medir bem esse paciente, eu tenho que entender o que está acontecendo com esse paciente, né? E para eu entender o que está acontecendo com esse paciente, nada melhor do que eu individualizá-lo. E para eu individualizá-lo, não tem jeito, eu tenho que fazer algumas análises. A primeira análise é eu conseguir fazer uma interpretação macroscópica rápida, que é aquela justamente que eu vou estar olhando para ele num global e falar, pô, o que está acontecendo no sistema nervoso central, no cardiovascular e no respiratório? Não, está diferente, está ruim. Agora, o tá ruim não é taquipneico, né? Se você está identificando uma taquipneia, você tem que contar. Tem 210 movimentos respiratórios, não importa. Conta, porque você tem que anotar isso, não é taquipneia, porque a taquipneia, ela pode estar indo, pode estar tendo uma melhora com a sua condução. Você pode estar conduzindo esse paciente de uma forma adequada, na sua terapia, e esse paciente está evoluindo de forma positiva, só que todo mundo que está passando por ele está escrevendo lá na fichinha dele que ele tem taquipneia. Onde você está enxergando que isso está melhorando? Você não está enxergando, né? Então, quando você coloca taquipneia, você pode se complicar quando a sua mira, quando o seu alvo de terapia não envolve, por exemplo, o sistema respiratório, que quase sempre envolve dentro do ambiente hospitalar, tá? Então, vamos lá, voltar de novo. Então, tudo que eu vou utilizar dentro dessa rotina tem que estar bem medido. Ele tem que estar bem estruturado. Por isso que a mensuração contínua desses pacientes, ela é importante, tá? Muitas vezes, inclusive, o uso da ecocardiografia se torna importante. Por quê? Porque, assim, por exemplo, é, você avaliar o dromotropismo, que é o ritmo cardíaco, ou avaliar o cronotropismo, que é a frequência cardíaca, você consegue avaliar. Você coloca o ECG desse paciente, você vai ver se o ritmo está ok, você vai ver se a frequência está legal, certo? Agora, você consegue avaliar o cronotropismo, o inotropismo desse paciente? Não, você não consegue avaliar a força de contração. Então, muitas vezes, o EcoFast, olha aqui, ó, de novo, isso o próprio intensivista consegue fazer, mas se não tem um intensivista que consegue tocar isso, usar essa própria estratégia de você trazer o cardiologista para guiar o seu cronotropismo, para ver se é o seu problema, ele super funciona. Então, às vezes, eu não tenho como tirar a infusão do fentanil ou do midazolam, ou dos dois associados, né? E, mas, ao mesmo tempo, eu preciso melhorar a hemodinâmica desse paciente. Para fazer isso, muitas vezes eu preciso de drogas que vão estar assessorando a hemodinâmica. No caso de um déficit, numa queda do inotropismo, que pode acontecer pelo uso do próprio opioide de forma de infusão contínua, é, uma dobutamina, por exemplo, funcionaria e resolveria meu problema e eu conseguiria encaixar esse paciente com
uma manutenção de perfusão junto com o controle de dor adequado, uma aceitação, é, uma aceitação do tubo, da ventilação e assim por diante, tá? Então, voltando de novo, muitas vezes eu preciso entender toda a estrutura do paciente da dor aguda, porque com certeza essa dor aguda, ela normalmente ela traz para nós um grande desafio, principalmente quando o envolvimento é o trauma, e a maioria das vezes o envolvimento é o trauma, né? Beleza. É, o que que eu posso mais estar associando a esse paciente? Muitas vezes eu tenho um paciente que tem um ritmo alterado. Então, eu estou tendo um paciente, por exemplo, que está tendo um comprometimento contínuo de VPC, de batimento ventricular prematuro, né? Então, a lidocaína, ela é um benefício para eu conseguir tratar o VPC desse paciente. Posso tratar com lidocaína, posso tratar com amiodarona, mas de repente eu preciso melhorar o controle de dor. E eu estou tendo um paciente que tem uma alteração rítmica cardíaca. Esse paciente ele não estava com lido. A lidocaína talvez ela se encaixe para as duas dores de cabeça que eu estou tendo ali naquele momento. Então, assim, as escolhas muitas vezes elas vão acontecer no decorrer do que você está manejando e qual o analgésico ou qual o parceiro que você está associando ali aquele analgésico, ou analgésico opioide, ou qual parceiro que você está associando aquilo, que está te entregando o melhor resultado com o melhor benefício. Paciente hipotenso, bradicárdico, faz muito mais sentido usar ketamina. Porque melhora a minha vasoconstrição, tem uma atuação em receptores beta, vai melhorar o meu cronotropismo desse paciente. Então, olha só, né, como eu posso manejar isso. E não necessariamente usar lidocaína para esse paciente, por exemplo, né, que pode ali trazer uma bradicardia, pode trazer um malefício para esse paciente, e dependendo da dose que eu der, pode intoxicar, inclusive, para o controle de dor. Então, muitas vezes, a gente vai estar mexendo nesse cenário o tempo todo. Se eu estou falando de felinos, por exemplo, a lidocaína ela já fica um pouco fora do meu contexto. Não porque eu não posso dar, não tem uma contraindicação, mas é que a dose tóxica da lidocaína para o felino é mais baixa e a gente assiste mais intoxicações. Então, assim, o felino não é um cara que eu vou entrar ali de peito aberto para fazer lidocaína. E eu, não que eu não me preocupe com os cães nesse sentido, mas na grande maioria das vezes, o cão vai ter uma aceitação maior do uso da lidocaína do que o, o gato. Beleza, mas eu posso estar utilizando outros recursos? Posso. Hoje eu tenho diversos. Comecei falando aqui da ketamina, né? Ketamina com certeza é um dos carros-chefes hoje para controle pré, trans, pós-operatório, para manutenção de pacientes em ventilação controlada, para pacientes em hospitalização, para pacientes de trauma imediato, para tudo a gente está falando da ketamina. Por quê? Por que que ela entra em todos os setores e o restante não entra em todos os setores do que a gente está discutindo? Porque ela é segura. Ketamina, ela é uma droga segura. Se você não tiver o exagero de uso de dose, ela é uma droga extremamente segura. Tome cuidado com o exagero da dose que você vai dar, principalmente de bolos. Que aí sim, aí você vai ter uma droga que vai buscar um ajuste, né? Vai buscar um resultado de dissociação, e aí provavelmente você vai ter que entubar esse paciente, né? Os efeitos colaterais são piores, né? Mas eu posso trabalhar com outros medicamentos. Para dor aguda, vou colocar um ponto aqui que eu acho super importante, porque eu assisto o uso, mas eu queria abrir uma pauta de discussão aqui com vocês, que a- o uso de gabapentina na dor aguda. O que vocês entendem do uso da gabapentina na dor aguda?
Qual que é a percepção que vocês têm? A GABA não é normalmente mais usada para a parte de dor crônica? É. Agora, pensa um pouquinho na rotina de vocês, no dia a dia. Tenta É imaginar. que, é que o que eu sei é que a questão da gabapentina é mais uma região neuropática, né? Então, uma dor aguda, eu não sei se seria tão Uhum. eficaz. Isso. Então, então os dois estão extremamente corretos. A gabapentina, ela tem como a base de uso com maiores estudos, né, para dores crônicas e para pacientes com alterações neuropáticas. Beleza. Então, estamos todo mundo ok. Agora vamos voltar para nossa rotina. Agora vamos para o que acontece no nosso dia a dia de verdade. O que que é de verdade lá? Abre lá. Vamos pegar lá as fichinhas de internação. Dificilmente você vai ter assim, pacientes com dor crônica. Se você tiver isso dentro da sua internação com uma certa rotina, é porque o seu serviço de controle de dor é muito eficiente e está internando pacientes com dor crônica. Eu, particularmente, não vejo pacientes internados com dor crônica, eu vejo internados com dor aguda ou afecções agudas. Todo mundo concorda comigo aí? Ou tem alguma internação que não se encaixa nisso? Não, então beleza. Agora pega lá a fichinha deles. Quantos não tem GABA? De felinos, então, né? Então, assim, a minha pergunta ela é pertinente e eu não quero trazer nenhum malefício para a discussão no sentido de criar alguma crítica que não seja construtiva. Eu estou trazendo, porque assim, isso acontece aqui, dentro da minha internação. Se eu levantar agora e pegar e trazer as fichas para cá e mostrar para vocês, esses pacientes vão estar recebendo é, alguma base de controle de dor baseado em gabapentina. Então, assim, a gabapentina, ela entrou no cenário e a gente não pode misturar. Ela tem uma atividade muito boa, muito boa. E ela pode ser usada para dois cenários, inclusive, né? Para o cenário de controle de dor crônica, mas a gente pode ter para o cenário também de, é, de melhorar a sedação do paciente para manejo. Em felinos funciona muito bem, né? Então, beleza. Mas a gente utiliza. E isso está dentro da nossa rotina, principalmente quando a gente escuta o seguinte: se eu chegar lá agora e bater o pé que o paciente não deveria estar recebendo GABA agora, a justificativa do meu intensivista vai ser o seguinte: não, mas eu já introduzi agora, que se essa dor for perpetuar para casa, eu já tenho uma ação da gabapentina iniciando quando ele estiver indo para casa. Faz sentido. Faz sentido até a ideia. Só que quantos deles realmente vão com dor que vai se perpetuar para controle de dor crônico lá em casa, com gabapentina? Pô, cara, são poucos, né? A gente não tem assistido muito isso. Ah, poxa, uma cirurgia ortopédica faz sentido. Coluna faz sentido, né? Um politrauma que teve muita lesão faz sentido. Agora, para o dia a dia que a gente está manejando, não sei se a gente não está trazendo a gabapentina para um ambiente que eles não precisavam estar recebendo. É um custo para o hospital, é um medicamento a mais para o tutor, mais uma biotransformação que o fígado daquele carinha tem que fazer. Será que tem necessidade? Então, assim, essa é uma questão muito pertinente. É uma questão que se vem discutindo bastante aí com o pessoal que controla a dor, né? Se você pegar hoje pessoal bem acadêmico, assim, vai se discutir muito a questão do uso dessa forma mais abrangente, vamos colocar dessa maneira, né? Da gabapentina, assim como da metadona, tá bom? Mesmo quando a gente traz aqui todo o pessoal que estuda dor, mesmo o pessoal da Universidade de São Paulo, né, se você for dividir isso com a professora Denise Fantoni e tudo mais,
vocês vão ver que são muito mais pontuais, né? Eles estão muito mais olhando assim o benefício por um completo e não vamos colocar tudo e vamos ver o que acontece, né? Então, são coisas que eu acho que a gente precisa reavaliar essa relação de o, o, o quanto que esse paciente precisa estar recebendo aqui a gabapentina e se ele vai ter benefício lá para frente, tá? Ah, no caso, eu usei para manejar o paciente que está no meu dia a dia aqui, para um felino. Tudo bem, faz sentido, bem orientado com o tutor, bem discutido com todo mundo aqui, todo mundo sabendo que isso daqui não vem no envolvimento de controle de dor, porque são doses, inclusive, completamente separadas, doses diferentes de uso, tá? Então tem que levar em consideração. E, é, e que se a gente vai realmente trabalhar com isso para dor aguda, é aquela dor aguda que possa ter uma possibilidade grande de se perpetuar e se tornar uma dor crônica. Beleza? Então, a gente vai um pouco lá pelo que o Bruno trouxe, né? A gente vai mais para a parte neuro, a gente vai mais para a parte crônica também, que foi, a Jennifer também trouxe essa ideia. Que pode estar arrancando dentro da nossa internação, tá super ok, não tem problema, mas para aquele paciente em especial. Ok? Então, beleza. Dexmedetomidina. A gente usa, não usa? Quem já viu usar a Dex? Para o que você viu, Adriane? Para sedação de paciente, né? Uhum. Para sedação, né? Ou para fazer um exame complementar, seja ele normalmente de imagem, né? Uma eco, ultrassom, raio-x, com posicionamento adequado, mesmo uma tomografia sem contraste, a gente pode usar a Dex, né? E para controle de dor? Quem já, quem já passou aí pela UTI do Ibirapuera? Ou alguma outra UTI? Agora abriram outras UTIs, então eu tô meio perdido, mas assim, alguma outra UTI que vocês estão vivendo? UTI mesmo, né? Paciente ventilado, entubado, uma área com leito, tudo certinho. Não o que está escrito na portinha lá, UTI. São coisas diferentes. Ninguém passou ainda? Não, beleza. Então, assim, ó, dentro da UTI, a Dex ela tem uma ação importante dentro de uso. E ela pode sim, ela pode sim ter um uso como coadjuvante para controle de dor. É um alfa-2 agonista, a gente tem que se preocupar com o uso dela, porque ela pode realmente bradicardizar e gerar hipotensão nesses pacientes, só que ela traz os benefícios interessantes. Por exemplo, para você acertar, muitas vezes, para você ter uma aceitação de ventilação controlada, a dexmedetomidina funciona muito bem, mas ela não é minha droga de primeira escolha. E ela entra ali, então, por exemplo, ó, eu tenho hoje que trabalhar um paciente que pós-operatório de politrauma, fratura, ou um abdômen extenso, ou os dois ao mesmo tempo, abdômen extenso com fratura, né, que não deu para jogar por um segundo plano de cirurgia, né? Esse paciente ele cai para mim para a unidade de terapia intensiva. Ele vai sair com fentanil e midazolam, onde vai aceitar a ventilação. Esse paciente, para controle de dor, ele vai entrar com a ketamina, porque é um paciente que eu vou tentar estabilizar a relação da bradicardia. Pensa que a gente vai estar usando ali no fentanil 10, 15 microgramas por quilo por hora. É uma dose já um pouco maior para esse paciente, e aí eu preciso equilibrar um pouco a hemodinâmica, a ketamina entra para o controle de dor junto, e esses pacientes e ainda acerta um pouco a minha hemodinâmica, então legal pra caramba. Mas mesmo assim, eu não estou encaixando ainda a ventilação com esse processo todo. A Dex, ela entra com dois fatores para esse paciente. Um, ela me ajuda ainda no controle da dor, e dois, ela me ajuda a encaixar melhor o paciente. Ela traz um grau de sedação melhor para esse paciente. E isso me ajusta o paciente em ventilação controlada, que é uma coisa que eu tenho feito muito
hoje de pós-operatórios extensos, pós-operatórios mais graves. Eu não acordo o paciente de pós-operatório imediato, eu acordo o paciente depois de 24 horas. Ele acorda dentro da UTI. E por que que eu faço isso? Porque eu protejo a via aérea, eu acordo o paciente com uma via aérea bem protegida, eu faço ventilação protetora, porque normalmente esses pacientes com grandes extensões de procedimentos cirúrgicos, eles têm infiltrados importantes pulmonares neutrofílicos, a gente tem dispneia, alteração respiratória dos pacientes em 24 a 36 horas. Eu acordo o paciente mensurando muito bem o despertar desse paciente com controle de dor, eu dou um tempo para a resposta inflamatória, que vai estar no pico da resposta inflamatória pós-traumática, né? Seja ela trauma extra-bloco cirúrgico ou intra-bloco cirúrgico de 18 a 20 horas. Então, o despertar desse paciente, ele é completamente diferente, ele é muito melhor, é muito bem planejado. Eles acordam muito melhor. A gente tem poucas a gente começou a ter, praticamente a gente acabou zerando complicações de intubação de paciente de pós-operatório grave. Então, ou seja, o paciente saía, ia para o meu semi-intensivo, extubado, com suporte de O2, alto fluxo ou sonda nasal, e esse paciente no pós, ele tinha um declínio, normalmente ou do sistema nervoso central ou respiratório, de evolução, passava para o tubo, aí ele ia para a minha UTI, onde a UTI teria que correr atrás desse prejuízo. Né? A partir do momento que a gente sai de UTI, planeja esse paciente, desperta ele 24 horas depois, protegendo todas essas linhas, a gente diminui, a gente não zera, mas a gente diminui, né? Eu tive menor complicações de pacientes sendo intubados num segundo passo, né, numa segunda instância, né, desses pacientes de pós-operatório. E a Dex entra muito bem nesse processo. Para finalizar aqui, só para a gente mais 5 minutinhos aqui, a gente passa um pouquinho ali do horário do pessoal, né? O Maroptan, que é o Cerenia, que a gente já falou um pouco sobre o assunto, ele também entra muito bem para as dores viscerais, que a gente vai estar acomodando esse paciente de pós-operatório. Então, ele é uma ferramenta para mim importante. Eu acho que vocês estão super acostumados a colocar infusão contínua. Né? Ele vai super bem. Acho que ele tem que estar dentro dos nossos critérios de discussões. Se, por acaso, por algum motivo, o gestor da internação está reclamando do custo, embute o custo na sua internação, porque ele traz muito benefício, praticamente zero efeitos colaterais, praticamente eu saio com o paciente com Maroptan de pós-operatório, quase todos eles, tá? O que não sai é porque o anestesista esqueceu e ele toma bronca, porque melhora muito, melhora a condição hoje de controle de dor, melhora a condição desse paciente estar menos nauseado, desse paciente evoluir melhor no sentido de apetite mais rápido. Então, assim, eu tenho trabalhado muito, acho uma excelente ferramenta, me ajuda muito no meu dia a dia. Paola, desculpa, agora que eu vi a mãozinha levantada. Tá mudo, tá mudo. Oi a todos, faz tempo que eu não assisto suas aulas, tava com saudade. Boa. Achei super bacana isso que você falou, né, da Dex no pós-operatório com a ventilação. Uma dúvida, vocês estão usando a dexmedetomidina em infusão contínua nesses pacientes, É, né? eles não tomam bolos. Aham. Para esses pacientes, a gente não faz bolos nem para fazer a infusão. A gente faz a infusão pura. A gente não, porque normalmente ketamina eu vou fazer bolos de queta e ponho na infusão. Fentanil eu faço Uhum. bolos de A fenta. Dex É, não. não, Dex não. Para esse tipo de situação, Dex ela entra. Eu não uso bolos para ela porque o meu objetivo aqui ela melhorar a condição de desconforto e causar um grau de sedação ali para aceitação de tubo, né? Eu Mas passei uma situação interessante esse fim de semana, e eu pensei nisso, porque foi exatamente isso que aconteceu. Meu marido sofreu uma cirurgia cardíaca muito grande, né, com circulação extracorpórea e tal, segunda-feira passada, e a extubação foi traumática, porque ah, lá no Círio eles tentaram extubar assim que chegou na UTI, né? Na verdade, eles
agora o protocolo lá do Círio é estubar dentro do centro cirúrgico, eu não sabia disso. Mas eles aí levaram para a UTI e a extubação foi muito traumática. Tiveram que sedar ele novamente com fentanil, midazolam e tal, e usaram a dexmedetomidina em infusão contínua para conseguir extubar ele só depois de 24 horas. Ah, Foi exatamente isso que você descreveu. E uma isso. outra dúvida que eu fiquei em relação ao Maroptan, né, a Serênia, vocês estão fazendo também infusão contínua e vocês veem isso, o resultado melhor do que você fazer, tipo, no pré-anestésico? Porque isso que a gente fazia lá nos Estados Unidos, era todo paciente a gente fazia Serênia pré-cirúrgica, né? Antes, junto com o Uhum. pré-anestésico a gente fazia, mas você acha que é melhor resultado em infusão contínua? Não, acho que depende só da métrica que você vai fazer. A gente também aqui a gente faz em pré mesmo, todo paciente aqui, como eu falei, se ele não tomou, seria Foi porque esqueceram. o anestesista A gente era esqueceu. assim também. Mas aí a questão é se a gente coloca ele em infusão no pós imediato ou não. Então, pacientes abdominais com muita manipulação visceral, eu tenho saído já Ah, com o tá. uso dele de infusão, inclusive. Tá. Mas esse jogo. E com relação a isso, realmente hoje o método, né, de procedimentos hoje a serem instituídos é você forçar a extubação do paciente e o humano se coloca isso, né? Quanto mais rápido você tirar o tubo, melhor o resultado no sentido de prognóstico de pneumonia associada à ventilação e tudo mais. Mas eu tenho visto aqui, inclusive está tendo um papo aqui com um amigo meu que é anestesista aqui da Unimed, que pega os plantões aqui mais espinhosos, assim, vamos colocar dessa maneira, que ele está falando justamente que é uma métrica que vai ter que ser melhor medida, porque os resultados não estão sendo tão eficientes, visto o retorno do paciente à intubação. Então, eles estão tendo que reintubar muito mais paciente do que eles antigamente tinham que fazer. E essa reintubação está sendo muito mais custosa, Traumático, né? custosa para o hospital, está sendo traumatizante para o grupo de terapia intensiva. Pensa que, né, são coisas muito separadas lá, que na medicina o veterinário é muito próximo, né? Praticamente o anestesista é o Uhum. intensivista, né? Agora, no humano não, intensivista é anestesista, né? Tirando o professor José Otávio, o marido da professora Denise, né, que faz os dois, criou praticamente tudo saindo da anestesia, né? Hoje é tudo separadinho. Então tá sendo muito traumatizante para a galera toda ali, pelo que eles Foi estão. para mim também esse fim de semana, É, porque eu eu tava, acho que. olha, foi uma extubação horrorosa. Ele acabou convulsivando. É, E, e aí tiveram que, aí, claro, sedaram ele novamente, aí ele não chegou a extubar, ele estava entubado, continuou entubado, mas aí mantiveram 24 horas, e aí que tiveram a grande ideia de entrar com o Precedex, né, que é a Dex, é. que não tinham entrado, e só assim que conseguiram extubar ele no dia seguinte. Eu tenho feito bastante estubação. Esses pacientes de pós-operatório, para mim, têm sido é, muito extensos, assim. Para mim, ir para UTI, estubar ele com calma, e normalmente associando a DEX, está sendo uma recorrência aqui dentro do hospital. Eu vejo que o próprio tutor fica mais calmo, a equipe está mais tranquila, o planejamento é mais estruturado, a gente tem estudado com uma equipe parada lá do lado, são dois profissionais, três profissionais, faz a intubação, tá beleza, acorda o paciente acorda muito mais calmo, é, a gente entende melhor o que está acontecendo com hemogaso, proteína C, dedímero, então a gente consegue definir bem prognóstico, não sei. Tem sido uma boa experiência aqui dentro do nosso hospital. É, foi o mesmo lá. Tá ótimo. Então, beleza. Dúvidas, pessoal? Não? Beleza, então. A próxima
aula aqui, eu acho que é de... SVIP Intelbras? Essa daqui eu não lembro agora. Eu não lembro se era de paciente oncológico, se era... Bom, mas é um controle de dor específico para dois tipos de pacientes. A gente entra na quinta-feira, então na quinta-feira a gente não tem referato, tá? Porque senão a gente vai ficar... eu acho que dá para a gente falar sobre o mais global e a gente puxar referato depois um pouco mais para frente. Ok? Beleza? Fechou, valeu, obrigado. Até terça-feira.